Oi, gente. Pois é, o Arthur Duval, o antigo Mamãe Falei, não é? E eu digo antigo porque ele deu entrevista para a Veja de São Paulo. Ele agora está pré-candidato, né? Candidato pelo Patriota à Prefeitura de São Paulo. E ele já. Uma das coisas que ele fez nessa entrevista foi tentar distanciar a imagem dele para com o MBL, por um lado, dizendo que ele é amigo, é brother da galera do MBL, mas ele o MBL não teria nenhum papel no eventual governo dele. As chances dele são pequenas, mas enfim. É, ele também se afasta do Mamãe Falei, né, da identidade dele no YouTube, né? Tem um momento curioso também em relação a outro. Tem alguns momentos curiosos em relação à entrevista dele na Veja, mas eu quero focar a maior parte da minha atenção na crítica que ele faz ao padre progressista Júlio Lancelotti. E eu vou entrar nisso mais à frente no vídeo, então. Mas eu quero comentar algumas coisas antes dele fazer essa declaração polêmica que ele fez sobre o Júlio Lancelotti, que ele diz que esse padre que tem um trabalho amplamente premiado e reconhecido, mais atrapalha do que ajuda, segundo o Arthur Duval ou Mamãe Falei. Né? Pois bem, tem algumas coisas que ele fala. Ele diferencia em um determinado momento o papel do parlamentar do papel do prefeito e diz que ele vai tentar ser conciliador. E a Veja lembra dos xingamentos que ele fez a sindicalistas, das confusões que ele já se envolveu dentro do próprio Congresso, não é? Pois é. E ele depois tem um determinado momento, quando ele é questionado sobre as associações de bairros dos Jardins e do Pacaembu brigaram contra a mudança no zoneamento, ele faz um discurso típico do populismo de direita. Né? Ele diz que o plano diretor da cidade é elitista e um completo absurdo, o rico compra um terreno caro e diz que nunca vai ver pobre ao seu lado. Está errado. Na minha gestão vai ser permitido no térreo dos prédios uma lojinha da Dona Maria, o filho dela vai morar no mesmo prédio que o milionário. E o patrão vai pegar elevador com a empregada, sim. Vamos fazer pressão contra as associações metidas que suprimem as vozes das pessoas mais pobres. É interessante que se você pegasse esse discurso dele e você visse o Guilherme Boulos falando isso, você diria, olha, não tem assim muita diferença, né? Contra a ideia do elevador social, né? Essa diferenciação dos elevadores, né? E o próprio Guilherme Boulos tinha dito da importância do espaço urbano ser ocupado nas áreas nobres pela população mais pobre também, com habitação e tudo mais. Diante do resto do discurso do Arthur Duval, isso me parece populismo de direita. Mas, enfim, ele ainda solta a frase: o pobre vai ter um apartamento que faz sombra na piscina do rico. Isso claramente é para conseguir espaço na mídia, para ter, enfim, esse tipo de frase tem um alvo, né? Mas quando o assunto vai para Cracolândia, aí ele resolve fazer. É interessante porque ele faz esse aceno, crítica ao elitismo, da elite paulista e tal, mas depois ele faz um aceno aos ultraconservadores porque ele resolve pegar como alvo o padre Júlio Lancelotti. Olha só, ele é questionado sobre a Cracolândia e ele diz o seguinte: para a esquerda a saída tem de ser assistencial. Eu não sei o que ele está entendendo por assistencial, mas se for assistencialismo ou política focalizada, nem toda esquerda defende exatamente isso. Tem pessoas de esquerda como eu que defendem garantia de direitos sociais, que defendem uma ação do Estado para proteger e para garantir a chance de recuperação a pessoas com dependência química e defende, inclusive, a legalização de algumas drogas, como foi feito em Portugal, e a descriminalização indiscriminada do uso. Tratar essas pessoas como usuários, como pessoas que têm problemas de saúde. E só quando cometem crime, de fato, criminosos. Mas o fato de ser usuário não iguala essa pessoa a um criminoso. Né? Aí depois ele diz: para a direita deve ser com porrada e ordem. Realmente, a boa parte da direita, especialmente a direita mais reacionária, defende a ampla criminalização. Né? Aí ele diz o seguinte: para acabar de vez com o problema, vamos oferecer, e ele usa uma expressão que eu não me lembro de ter visto antes,
Equipamentos sociais descentralizados e tirar as estruturas de concreto dos traficantes. Equipamentos sociais descentralizados, do que será que ele está falando aí? Seriam políticas sociais de organização descentralizada? Ele botou a palavra equipamentos? Enfim. E aí ele solta a pancada dele no padre progressista. Ele diz: além disso, há muitas pessoas bem intencionadas que atrapalham, como o padre Júlio Lancelotti. Ele dá marmita e cobertor para os moradores de rua, mas o cidadão vai dormir aonde? Onde? Olha, para uma pessoa que está na necessidade, a marmita e o cobertor é importante. A marmita para comer e o cobertor para proteger do frio. Em São Paulo tem épocas que é muito fria, então é um ato claramente humanitário. É suficiente? Não. E por que o padre está agindo nisso de forma humanitária? Porque o Estado deixou de fazer sua responsabilidade. E aí ele dá a frase, né? Ele faz a coisa mais agressiva, né? Quando ele é questionado. Mas o trabalho do Padre Júlio é reconhecido. Inclusive, o Padre Júlio tem uma atuação bem antifascista, né? E aí ele diz assim: não quero discutir as intenções. O que ele faz atrapalha. Estraga o potencial turístico do centro. Está preocupado com a questão do turismo ali, né? Que fica vandalizado, animalizado por pessoas que não estão em condições de pegar a marmita e sair andando. Bem, aí eu preciso realmente tecer alguns comentários. O padre Júlio, a principal coisa que precisa ser dita sobre Júlio Lancelotti nesse caso é o seguinte: o padre está com essa ação humanitária por causa da carência da ação estatal, porque o Estado não está cuidando daquelas pessoas. E cabe ao Estado agir, ter uma ação positiva de cuidado, de ter políticas sociais. Não, porque a expressão equipamentos sociais? Políticas sociais. Políticas sociais. Envolve diferentes dimensões do SUS, do Sistema Único de Saúde. Por que não usar a expressão SUS? Parece que tem uma certa alergia ao SUS. Né? E a expressão animalizado me parece uma expressão, enfim, agressiva com os usuários de drogas, né? Pessoas que estão numa situação de precariedade, são pessoas que são alvos, inclusive, para se realizarem crimes, porque elas podem ser convencidas, justamente pelo desespero, à atividade criminosa, isso quando elas não estão com graves problemas de saúde. E a fala do Arthur Duval aqui, criticando o Júlio Lancelotti, dizendo que ele atrapalha, me parece ser uma fala com, com endereço. Ele está querendo falar com os setores conservadores que se incomodam com a ação de um padre progressista, de um padre antifascista. Porque por que ele resolveu lembrar do Júlio Lancelotti? Quer dizer, a pergunta era sobre a Cracolândia. Ele tem uma atuação lá, humanitária, algo elogiável. Ele é vencedor de vários prêmios de direitos humanos. Aí ele critica o Júlio Lancelotti, me parece uma estratégia de querer pegar parte do voto da direita que tem um discurso contra os direitos humanos. Uma parte da direita que se incomoda com padres progressistas. Me parece ser quase aquela estratégia da lacração. Quando eu chamo a estratégia da lacração, vou explicar. O Bolsonaro, ele dizia coisas assim agressivas, exageradas, para aparecer na imprensa, mesmo coisas que não necessariamente ele acreditasse em tudo que ele estava falando. Ele próprio reconheceu, quando ele foi para o Jô Soares, que ele falou certas coisas para aparecer, para ganhar visibilidade. Eu não posso afirmar, no caso do Arthur Duval, que é para isso que ele está falando isso em relação ao Júlio Lancelotti. Pode ser que ele de fato pense isso. Não é? Mas eu não posso deixar de imaginar que certas frases que ele utilizou, pobre vai ver
vai fazer sombra na piscina do rico. O padre Júlio Lancelotti mais atrapalha do que ajuda. Que não posso afastar a ideia de que isso parece estratégia para conseguir maior visibilidade na mídia e conseguir acesso a uma certa direita, né? Enfim, é o que me parece, embora eu não seja capaz de afirmar com certeza absoluta. Mas eu queria fazer um vídeo justamente sobre o Arthur Duval e dizer, olha, a direita do YouTube está ocupando a política. Eu acho que a esquerda progressista, se não como candidatos necessariamente, precisa pensar na ocupação da política, na participação mais engajada da política partidária também, como uma área importante de atuação. Isso me parece realmente relevante. Eu não sei se eu tenho perfil para isso. Algumas pessoas querem que eu me candidate, né? Eu tenho lá minhas dúvidas se eu tenho perfil para isso. Mas me parece que outras pessoas que têm perfil, se fizerem, a gente deve apoiar. E mais do que isso, tentar produzir uma interação entre o campo progressista e a política partidária para a gente influenciar positivamente, porque a direita conseguiu fazer isso. E nós, eu acho que estamos ainda atrás nessa dimensão importante dessa disputa de poder que está acontecendo na sociedade brasileira. E era isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina. Eu peço que você siga a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter. E quem sabe adquira o livro que dá nome a esse canal, não é? Ele está disponível na Amazon e todos esses links vocês vão ver no comentário fixado no início dos comentários. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.